sou a doutora Mariana Moscovici, neurologista, especialista na doença de Parkinson, e hoje vou responder alguns mitos e verdades sobre a doença de Parkinson. A primeira pergunta é se todo paciente de Parkinson vai apresentar tremor. E a resposta é mito, pois o paciente de Parkinson muitas vezes pode não apresentar o tremor. Nós sabemos que o parkinsonismo, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele é realizado através de sinais e sintomas clínicos. E o paciente deve apresentar, na verdade, a lentidão, ou seja, bradicinesia, associada a um dos outros 3 sintomas, como tremor, rigidez ou instabilidade postural. Então, o paciente ele pode apresentar essa lentidão com rigidez, lentidão com instabilidade ou lentidão com tremor ou com as outras 2 sintomas também. Então, muitas vezes o paciente ele é apenas rígido acinético, ou seja, lento e rígido sem apresentar tremor. Outra pergunta que me fazem é que se a doença de Parkinson ela tem relação com algum tipo de câncer de pele ou com algum tipo de câncer. E isto é verdade. Nós sabemos que pacientes com a doença de Parkinson têm 3 a 4 vezes mais de vir apresentar melanoma, o câncer de pele maligno. E isso também acontece vice-versa. O paciente que tem melanoma tem mais risco, 3 a 4 vezes mais risco de vir apresentar a doença de Parkinson. Por isso é muito importante prevenir e é muito importante investigar essas doenças nos pacientes, por exemplo, o melanoma no paciente que tem Parkinson e investigar a doença de Parkinson nos pacientes que têm melanoma. Inclusive, estudos mostram que pacientes que têm ou que tiveram melanoma em familiares de primeiro grau também apresentam mais risco de vir apresentar a doença de Parkinson. Mais uma pergunta que me fizeram é em relação ao CBD, ao canabidiol. Será que ele melhora e trata todos os sintomas da doença de Parkinson? Isso é mito. Na verdade, o CBD, o canabidiol, ele pode ser sim utilizado no tratamento da doença de Parkinson. No entanto, ele trata principalmente os sintomas não motores da doença, como por exemplo problemas de sono, como por exemplo a dor. Mas não existe ainda nenhum estudo comprovando a sua eficácia para melhorar os sintomas motores, como a rigidez, a lentidão ou mesmo o tremor. A outra pergunta que me fizeram, que eu gostaria de responder para vocês, é em relação à mucuna pruriens, que é um feijãozinho que vem da Índia, que vem da Ásia. Me perguntaram se pode ser substituída a mucuna pruriens, utilizar a mucuna pruriens, em vez de utilizar o Prolopa. E a resposta é mito. A mucuna pruriens, ela é conhecida por realmente conter Prolopa, conter levodopa na sua composição. No entanto, ela deve ser utilizada como algo coadjuvante, junto muitas vezes com o uso da medicação usual, pois nós não sabemos a exata dose da mucuna pruriens e nós não sabemos como que o paciente vai vir a responder a esse tratamento mais alternativo. Eu gosto muito de utilizar a mucuna como algo então adicional ao tratamento do paciente que já vem utilizando a medicação, o Prolopa, ou mesmo o Pramipexol, ou qualquer outra medicação dopaminérgica. Mais uma pergunta que surgiu foi em relação ao DBS, a cirurgia da doença de Parkinson, se ela realmente pode ser realizada em todos os pacientes parkinsonianos. E a resposta é, isso é mito, pois o paciente com a doença de Parkinson nem sempre vai ser um bom candidato para participar da cirurgia de Parkinson. O paciente tem que ser muito bem escolhido, muito bem elegido. O paciente tem que preencher todos os critérios de inclusão de cirurgia, tem que reavaliar e avaliar se o paciente não tem algum critério de exclusão de cirurgia. Então, a cirurgia de Parkinson não serve para todos os pacientes e existe sim o timing perfeito, ou seja, a hora perfeita de realizar a cirurgia. Por isso é muito importante passar com um especialista na doença de Parkinson, por uma equipe multidisciplinar, para saber se realmente
o paciente está na hora exata e se ele seria um bom candidato para melhorar os seus sintomas. Lembrando que na cirurgia de Parkinson, os principais sintomas que melhoram são os sintomas motores, rigidez, tremor, lentidão, assim como sintomas ocasionados pela complicação, né, no uso prolongado do remédio, como flutuações motoras e discinesias. Mais uma pergunta que me fizeram foi em relação se o paciente pode ingerir bebida alcoólica na pacientes que têm Parkinson, se isso viria a piorar os seus sintomas. A resposta é depende. Depende, né? Não é nem mito, né? Nem fato, nem mito. Depende realmente a quantidade de ingestão dessa bebida alcoólica. Nós, na verdade, não indicamos que o paciente tome bebida alcoólica, porque nós sabemos que ingerir bebida alcoólica pode piorar muitas vezes o tremor, pode piorar o sono, pode piorar a parte psiquiátrica do paciente, a ansiedade. Então, não é recomendado. No entanto, se é tomado com moderação, uma tacinha no final de semana, uma vez por mês, isso não vai ocasionar que o paciente piore os seus sintomas. Mas o ideal é que tome essa bebida alcoólica longe do medicamento. Então, tome 1 ou 2 horas depois de tomar o medicamento e não em conjunto com o medicamento. A outra pergunta é em relação a proteínas. Se o paciente pode comer tudo, o paciente tem Parkinson, pode comer tudo e se pode ingerir proteínas. E a resposta é sim, pode, né? É verdade, o paciente pode ingerir proteínas. No entanto, os pacientes que estão em tratamento com levodopa têm que se atentar que não pode ser tomada em conjunto, ou seja, no mesmo horário, pois o uso da proteína, carne, leite, ovos, pode diminuir o efeito da medicação. Então, nós sempre falamos para o paciente que tem que ingerir a proteína, isso deve ser realizado, mas sempre 1 hora antes ou 1 hora depois. E por último, temos mais uma pergunta, que é se existem alguns medicamentos que podem piorar a doença de Parkinson. E a resposta é verdade. Temos que tomar muito cuidado com algumas medicações, por exemplo, os antipsicóticos. Então, os psicóticos típicos, haloperidol, pode sim piorar a doença de Parkinson, piorar o tremor, piorar a rigidez. Alguns medicamentos antieméticos, né? Então, tratamento para vômito podem piorar os sintomas da doença de Parkinson. Medicamentos que tratam labirintite, tontura, tem que tomar muito cuidado, pois eles reduzem ainda mais a dopamina, então podem sim piorar a doença de Parkinson. Existe uma lista de medicamentos, né? Mas principalmente os antivertiginosos, os antieméticos e alguns antipsicóticos podem piorar, dentro de outros também, como por exemplo alguns antihipertensivos, também podem piorar. Então, sempre que você for ao médico ou que for receitado alguma nova medicação, comunique que você tem a doença de Parkinson e fique atenta a essa listinha de medicamentos para tentar evitá-lo se for possível. Eu espero que vocês tenham gostado dos mitos e verdades. Qualquer dúvida ou pergunta, eu estarei à disposição. Um abraço, até! Tchau, tchau!